Vamos lá para o nosso tema de hoje, família. Para quem gosta, né, de dar uma lida onde que se encontra, né, aonde que começa essa questão de laços de família lá no Livro dos Espíritos, então a referência bibliográfica para vocês é no capítulo 7. Onde começa aí a lei de sociedade, tá? Então vai começar sobre a vida social, depois vai falar sobre a vida de isolamento, voto de silêncio, e aí vem os laços de família, né? Então tá lá no Livro dos Espíritos, tá? Começa no capítulo 7, na questão 766, para quem quer aí uma referência, tá? Eu acho que daí para frente, né? Quem quiser dar uma lida, né? Até nos outros capítulos mesmo, porque esse é bem curtinho. E aí vem a questão da civilização, do progresso da legislação humana, e aí vai, né? A influência do espiritismo no progresso, e por aí vai. Mas nós não vamos ficar aqui lendo, né? Porque eu acho que quem tiver o interesse, a referência bibliográfica tá aí. É só pegar, ir lá e dar uma consultada, dar uma lida, tá? Então vamos lá, gente. Família, né? O que é família? Né? Uma família é um conjunto de pessoas, de espíritos. Nós vamos falar aqui, gente, toda vez que eu entrar nessa temática família, nós estamos entrando na temática família dentro do espiritismo, dentro da espiritualidade. Nós não estamos falando de família na sociedade, no todo, como na questão de direitos e deveres, não, tá? Então é o seguinte, então o que é família? Família é um grupo de espíritos que vem à Terra, se forma na Terra, para que nós possamos reparar algo dentro daquela família com determinado ou determinados indivíduos, ou então que nós podemos vir para ajudar em algum progresso do indivíduo, ou para que a gente também possa mutuamente espiar determinadas situações que vão nos fazer crescer, aprender, sobretudo perdoar, para que quando nós voltarmos à nossa origem, aquele nosso débito ou aquela nossa missão tenha sido cumprida, aprendida e sanado aquele débito. Só aí a gente já vê que é um desafio enorme. Existem espíritos que vêm, se formam uma família, são afins, já vêm sem inimizades, né? Digamos assim, existem aqueles que se agrupam entre si para um progresso, talvez, ou na grande maioria, em prol de um todo que pode ser também a sociedade, né? Ou seja, vem aí aquela família de exemplo, né? Mostrando assim, olha, embora nós tenhamos os nossos desafios, embora tenhamos os nossos problemas, nós estamos aqui, estamos nos mantendo unidos, fazendo o possível para nos sobressair, né? Então, existe sim essas famílias, mas a gente sabe que a grande maioria das vezes, né, vem esse grupo de espíritos formar essa família, porém muitos aí inimigos de vida passadas, né? Pessoas precisando reparar algo, aprender algo. É muito comum encontrarmos na família irmãos que não se topam, né? Irmãos que um não conversa com o outro sem motivo aparente, né? Então, pode ser aí um caso de inimigos espirituais que vêm na mesma família para que, através do amor, né, seja
esse amor seja trabalhado dentro de um seio familiar. Os pais vêm, né, com a maior missão, que é fazer com que isso aconteça. Porém, às vezes, infelizmente, os pais não cumprem com o papel, mas nós não vamos entrar nessa seara, né? Vem para que, através do exercício desse amor, a gente aprenda a ver o outro de uma forma diferente, né? Então, a gente nasce, cresce, né, com o nosso irmão e começa a nutrir por ele um determinado amor, né? Então, a gente sabe que vem esses inimigos aí para poder reparar algo, né? E a gente espera que na volta todos tenham conseguido resolver isso. Porém, essa não é a nossa primeira família, né? Vocês sabem que nós já tivemos outras e outras e outras encarnações. Então, eu tenho uma outra família, ou parte dessas outras famílias de vidas passadas estão presentes comigo? Sim. Os laços de família, Ana, eles são eternos? Sim, eles são eternos. Porém, a gente precisa entender, e nós vamos, na hora que a gente começar a falar de família espiritual, que quanto mais o espírito avança em entendimento, esses laços não se desfazem, mas esses laços são mais suaves, né? Ou seja, eu nutro por você o mesmo amor que eu nutro pelo todo. Então, eu não tenho uma certa preferência, eu tenho um amor estendido a todos que já formaram ou formam a minha família, mas não deixando também de ter o entendimento que todos esses que aqui estão juntos de mim, embora às vezes eu possa nunca ter ido com ele a uma encarnação na mesma família, ele também é minha família, tá? Então, gente, o que acontece, né? Então, nós sabemos que nós temos os maiores desafios, nós sabemos que viemos para poder reparar, que essa reparação começa no seio familiar, né? E que nós não temos só essa família. Só que o porquê do motivo do Roberto ter pedido que nós conversássemos sobre família? Temos também a nossa família espiritual, aqueles que ficaram ou aqueles que retornaram, e nós estamos na Terra temporariamente, nós estamos aqui de passagem. Lembram? Né? Nós vamos voltar em breve. Então nós deixamos lá família. Se os seus familiares já têm entendimento e equilíbrio, já alcançou dimensões superiores, que dimensões superiores são essas, Ana? Eu acho que eu nem ouso mais em falar da quinta, né? Mas da sexta dimensão em diante. Ele já tem mais esse laço de sutileza. O que é isso? Ele já consegue lidar com essa separação temporária. Porém, a grande maioria, embora estejam amparados, estejam numa dimensão de entendimento, que é uma dimensão de luz, o que acontece? Esses vínculos ainda são muito latentes. Lembrem-se, que eu acabei de dizer, não é porque temos um laço mais sutil que esse amor deixa de existir. Ele não vai deixar de existir jamais. Porém, tem entendimento, tem desapego, o que é o mais importante. Então, por que o Roberto me pediu para falar isso? Porque tem familiares espirituais, família espiritual, também se desestruturando por nós indivíduos que estamos na Terra, estamos sem entendimento e não deixando o outro progredir.
Nós já conversamos sobre isso aqui, que quando nós não temos entendimento, quando o nosso egoísmo impera, né? Porque tudo é uma questão de egoísmo. Às vezes, hoje, né, nós não possamos ter essa ciência, conseguir ver, né, que esse nosso sentimento é sentimento egoísta. Ah, não, Ana, mas é porque eu amo demais, né? Os momentos que passamos aqui foram muito bons, sim, né? Eu entendo completamente. Os momentos que passamos aqui foram bons e foram tão bons que o amor que nutrimos um pelo outro foi um amor tão grande que deixou uma saudade devastadora. Porém, quando eu falo da questão de egoísmo, e que a gente às vezes esquece de nos ater a isso, e que nós precisamos entender a vida do outro, seja na terra, seja no mundo espiritual. Nós temos a visão e a noção de que o que eu quero, mas o que você quer, às vezes não é o que o outro quer. Lembram do projeto reencarnatório? Se eu tenho um desencarne precoce, se eu tenho um desencarne, né? Seja por qualquer fator que for, acontece esse desencarne, nós não podemos esquecer do plano reencarnatório do outro. Hoje ele pode ter partido sem esse entendimento desse plano reencarnatório, mas na hora que ele se equilibrar do outro lado, ele vai ter plena ciência de todo o projeto reencarnatório dele. E aí ele vai entender o porquê. Né? Quando fala lá no nosso lar, você lembra quando ele fala um dia, todas as respostas chegam. Né? Quando o André Luiz está lá perguntando Lísias, né? Querendo saber do Clarencio, né? E eles falam, um dia todas as respostas chegam. E chegam de fato. Então, o que acontece, gente? Nós precisamos, primeiramente, respeitar o outro, para que nós possamos também nos respeitar e entender que nós estamos aqui de passagem e que nós vamos reencontrar o outro. Não precisa desse desespero, porque a maior certeza que nós temos é o nosso desencarne, né? E o Roberto veio mais uma vez batendo nessa tecla. Por quê? Porque ele disse o seguinte, olha, tem familiares na espiritualidade que está preferindo ficar na terra ou voltar para a terra e permanecer no seio familiar, mesmo sabendo que não pode ajudar, mas tendo o entendimento de que eu indo e ficando, permanecendo no meu lar terreno, se eu não posso ajudá-los, eu pelo menos sofro junto com eles, talvez o nosso sofrimento seja menor. Então veja bem, dois lados sem entendimento. O apego exacerbado de quem está na terra, sem entendimento, e aquele que está na espiritualidade, socorrido e amparado, porém, pela carga emocional que traz e que o familiar terreno joga sobre ele, ele prefere voltar e permanecer dentro do lar terreno. E aí o Roberto diz o seguinte, que já tem trabalho demais para fazer. Né? Então, pela conversa, né, do Roberto que eu ouvi, ele me disse o seguinte, olha, como a terra está muito pesada, né, a espiritualidade está trabalhando incessantemente, mas nós estamos também ao mesmo tempo respeitando muito o livre-arbítrio. Então eu já peguei a deixa de cara, né?
Se eles estão respeitando o livre-arbítrio, eles estão deixando com que aquele espírito, até mesmo pelo livre-arbítrio, venha e permaneça no lar terreno. E aí, gente, é que vem a questão, porque os problemas aumentam ainda mais para os dois lados. Quando o seu familiar está num nível mais avançado, sexta dimensão para cima, e tem um entendimento, ele entende o seguinte: olha, eu tenho muita gratidão por todos aqueles que foram minha família, eu quero reencontrar com todos eles, eu tenho por eles um amor muito grande. A saudade também bate aqui, mas não é uma saudade egoísta de querê-lo sofrer lá, querer vê-lo sofrendo lá por minha partida, e nem eu vou sofrer, porque eu sei do meu reencontro. Eu sei que todos vão desencarnar, eu sei que é temporário e eu já tenho comigo o entendimento e o equilíbrio no sentido seguinte: todos que estão aqui comigo nessa colônia ou nessa cidade espiritual, de uma certa forma, são a minha família, porque já aprendeu aquela questão do mandamento de Jesus Cristo, né? Amai ao próximo como a ti mesmo, né? Amai o outro, né? Então, ele já tem essa ciência. Ah, então quer dizer que ele vai me esquecer, ele vai, quanto mais elevado tiver espiritualmente, não é isso. Não é questão de esquecimento, é questão de equilíbrio. É questão de equilíbrio e respeito e entender que você está no mundo de expiação e prova, passando por aquilo que você necessita e que você vai retornar, que o desespero não vai adiantar, vai só piorar, né? E que ele vai seguir a vida lá, enquanto vocês vão terminar um plano reencarnatório aqui, e na oportunidade vocês vão se encontrar. Porque o que mais está existindo hoje é essa questão, né? Ah, eu queria fulano aqui. Ah, eu não consigo viver sem fulano aqui. A gente sabe que o desencarne, a perda física de uma pessoa, de um ente querido, de um familiar, então, muito próximo, a gente sabe que é muito difícil. Mas a gente precisa respeitar a vida do outro, a nossa vida, para que nós possamos cumprir o nosso papel, assim como eles cumpriram o deles nessa encarnação, voltaram, né? Assim como nós também vamos voltar. O Roberto disse, enfatizou mais uma vez, não adianta nós ficarmos aqui falando, se vocês, nós todos, eu me incluo também, nós não mudarmos o nosso estado vibracional, nós não fazer com que nós possamos mudar a egrégora que está em volta de nossa casa, a energia pesada. Ah, eu passei por determinado trauma na partida de um determinado ente. Porque você era a pessoa capacitada de equilíbrio para poder presenciar o que você presenciou. Foi confiado a você antes de estar na Terra para que, olha, o meu desencarne vai ser assim, assim, assado. E nesse momento quem vai me ajudar é você, porque é você que tem o equilíbrio. Você me ajuda e você aceita. Hoje você não tem essa consciência, mas essa consciência um dia vai vir. Eu sei que tem inúmeras pessoas aí, assim como eu, que já passamos por coisas muito traumáticas. E se a gente for parar para pensar, né? Ou se a gente ficar batendo naquela tecla e não querer que a vida siga, ficar lá naquele passado, a gente enlouquece. E aí o Roberto enfatiza mais uma vez: busque ajuda na espiritualidade, busque ajuda nas doutrinas, mas não deixem de procurar ajuda psicológica, médico-psiquiátrica. Porque nós somos seres humanos, estamos na carne e muitas das vezes vamos precisar dessa ajuda.
Busque entendimento. Tire, feche essa chaga aberta do egoísmo que está em você, transforme-a em uma cicatriz, onde você vai olhar para ela e vai dizer, olha, um dia essa cicatriz aqui foi uma ferida aberta, doía muito, mas eu consegui fechar essa cicatriz, né? Eu já consigo olhar para esse problema sem me trazer determinados transtornos. E aí o que o Roberto fala, que está tendo muito conflito em questão de famílias. E aí, gente, não achem vocês, desencarnamos, estamos em família, vai ser um mar de rosa. Todo mundo passeando, todo mundo ouvindo piano, né? Igual lá no nosso lar, todo mundo calminho, não. A família espiritual que estão juntos lá, que resolveram, não. Vamos, à medida que for voltando, vamos nos unindo aqui, né? Assim como a família do Lísias lá em nosso lar, assim como a família daquele outro rapaz que trabalha na Câmara de Retificação, que eu esqueci o nome dele agora, né? Mas eles também têm preocupações. Assim como o Lísias e a família espiritual teve a preocupação quando aquela moça que chegou, obcecada pelo noivo, resolve voltar. A família fica toda ali apreensiva, né? O que vai ser? Nós não podemos fazer nada, né? Então são esses problemas que o Roberto veio aí enumerando e dizendo que tem crescido muito. Por quê? Porque a gente sabe, né, a Terra está passando por períodos difíceis, vai continuar passando por períodos difíceis. Quem não exercitar a sua fé vai ficar de uma certa forma mais conturbado, vai ficar ainda mais difícil, né? Em questões materiais, a gente já sabe que não está fácil. E a sociedade, e a grande maioria dela, está doente psicologicamente. Não só doente com as questões terrenas, mas doente com as questões espirituais também, e principalmente com o fator desencarne de um ente querido. E aí joga para cima desse ente que desencarnou toda uma sobrecarga que gostaria de que ele voltasse, de que ele ficasse, de que, nossa, minha vida acabou, nossa, nunca mais eu não vou fazer nada. Eu estou aqui numa cama rezando, pedindo a Deus, orando e pedindo a Deus para que me leve também, sendo que você nem acabou de fazer aquilo que você pediu insistentemente um dia para estar aqui fazendo. Mas é por quê? Porque nós estamos olhando apenas para o nosso umbigo, né? Imaginem, vamos fazer o exercício da empatia, você se colocando no lugar do outro, mas de uma forma diferente. Quando eu desencarnar, é esse sentimento que eu quero que me transfira? Nossa Senhora, a Ana desencarnou. A Ana não podia desencarnar mesmo, né? Minha vida nunca mais vai ser a mesma, né? Minha vida virou um caos, minha vida tá de perna pro ar. Nossa Senhora, não faço mais nada. Gente, foi um projeto reencarnatório que eu planejei junto dos engenheiros siderais. A missão e as situações que eu necessitava passar para o meu crescimento moral. E foi dessa forma que eu escolhi voltar e nessa data que eu escolhi voltar. Então a gente tem que respeitar o outro, por mais doloroso que seja, e sabendo que nós também temos um projeto reencarnatório e que nós também vamos voltar. É doído porque a gente aprende a nutrir pelo outro um amor, mas um amor com apego, né? Porque o amor puro e simples, a gente quer que a pessoa seja feliz, né? Eu também já tive um amor de posses, que a gente fala, né? A gente quer
A pessoa, não, eu quero a pessoa que junto comigo, eu não quero que fulano vá em determinado local, eu quero que ele prefira ficar aqui comigo, né? Só que a gente vai exercitando e vai adquirindo maturidade ao longo de de nossa vida, ao longo de situações que vão nos acontecendo, que isso é uma maneira muito equivocada de ver o outro, né? É minha vontade que o outro esteja aqui comigo? Mas o que o outro quer fazer? Qual é a vontade desse outro agora? Qual é antes da vontade, qual que é a necessidade? Talvez o que ele esteja fazendo agora é o que ele precisa até mesmo para sanar um ponto de uma encarnação passada. Eu querer posse sobre o outro só me mostra o meu lado egoísta de olhar para o meu próprio umbigo. Não, o outro pode ir lá fazer o que ele quiser fazer. Eu posso ir onde eu quiser, fazer o que eu quiser fazer, e na oportunidade nós vamos nos encontrar novamente para aí sim, estar junto aos nossos interesses. Mas nós temos que saber que eu tenho uma vida, um plano reencarnatório, o outro tem o plano reencarnatório dele. Nem sempre os gostos do outro são 100% os meus gostos, mas tá tudo bem. Se você não pensa 100% igual a mim, não quer fazer as mesmas atividades que eu faço, tudo bem, isso é uma questão de respeitar o outro. Porque senão, gente, a coisa vai crescendo de uma forma que foge do controle e acontece determinadas atrocidades que a gente vê por aí, né? Marido matando esposa, namorado matando namorada, Irmão matando irmão, seja por amor possessivo, seja por herança, seja porque não aprendeu a exercer a solidariedade, o amor puro e simples, respeitar o outro, saber qual é o seu limite. Olha, o meu limite é até aqui. Se o negócio começar a entornar, eu tô saindo fora. Então, assim, são questões que a gente precisa ter de consciência. O ser humano hoje em dia tá tão doente, mas tão doente psicologicamente, que eu já ouvi, e estendo aí o Evandro Júnior, que nós conversamos às vezes muito sobre isso, tem pessoas que se acham perfeitas o tempo todo. O erro está sempre no outro, O erro está sempre no outro. Mas não olha o seu próprio umbigo, não olha o que ela está fazendo da vida dela. Então, essas pessoas são o quê? Porta aberta para a hora que abrir os olhos espirituais, esteja lá no umbral nebuloso ou então no umbral denso, Eu tenho um olhar somente para aquilo que me interessa. Aquilo que não me interessa não é responsabilidade minha do outro, embora a responsabilidade seja sua. Eu olho para o outro e quero que o outro exerça um papel de acordo com o meu interesse, sem saber se aquele é o interesse do outro. Essa é a terra que nós estamos vivendo hoje, é os indivíduos que tem na terra hoje. Então, o que o Roberto vem pedir é que nós possamos fazer diferentes. Nós que estamos aqui estudando, tendo entendimento, conhecedores da doutrina que somos, cada dia mais, cada dia aprofundando mais um pouquinho, cada dia a mente se abrindo um pouquinho mais, para que mais coisas possam ser avançadas, possam ir sendo inseridas,
que nós possamos fazer diferentes e não levar para o nosso ente querido uma sobrecarga e um equilíbrio que nós precisamos de ter. Porque senão, de nada vai adiantar, né? A espiritualidade amiga vai trabalhar 1, 2, 3 vezes, 5, 10 vezes resgatando. Mas até quando vai esses resgates? Eu resgato hoje, amanhã está de volta. Eu resgato amanhã, depois está de volta. E o grande problema está na família terrena, que está muitas das vezes desestabilizando uma família espiritual que precisa seguir para que possam alcançar dimensões superiores, para que possam alcançar novos aprendizados, para que possam aí ter equilíbrio para poder, na oportunidade, sentar e refazer uma nova reencarnação. Então essa foi a preocupação, né, do Roberto, que pediu que eu enfatizasse essa questão. Que nós temos família terrena, nós temos família espiritual. Uma pode sim influenciar a outra, né? Eles estão do lado de lá, sempre quando socorridos e amparados, emanando a nós sentimentos bons, tentando nos passar equilíbrio, porém, muitas das vezes, né? Alguns mais sem entendimento se desequilibram por isso. Porque a carga que a gente joga, a carga energética negativa que a gente joga contra eles é muito grande. Embora às vezes é cortado, né, a conexão de um ouvir o outro, mas ainda assim eles percebem de onde vem. Vem talvez às vezes por intuição, né? Eu sei que é alguma coisa lá em casa, lá na minha família terrena. E em vez dele ficar lá, né? Não, eu vou sentar, vou orar, vou fazer minhas orações, vou seguir aqui. Sei que lá tá difícil, mas eu vou continuar emanando aqui vibrações de luz. Desespera e desce. E aí fica pior do que estava. E o Roberto veio dizendo que eles estão respeitando muito, assim como sempre foi, o livre-arbítrio de cada um. Agora, cabe a nós saber o que você quer para você. Você quer uma casa cheia de espíritos, seja família ou não, porque um acaba atraindo o outro? Ou você quer uma casa equilibrada, uma casa de saudade, mas saudade saudável, sem revolta, porque você sabe que você precisa respeitar o plano reencarnatório do outro, você precisa respeitar a vida do outro que continua, a vida do outro, né, nas escolhas que ele faz não nos diz respeito, mesmo sendo nossa família, mesmo sendo pai, mesmo sendo irmão, mesmo sendo marido, não diz respeito a nós. Né? Nós temos que entender o seguinte: antes dele ser meu pai, antes dele ser meu marido, antes dele ser meu irmão, antes dele ser meu amigo, minha mãe, ela veio com um projeto para que ela pudesse cumprir, e nesse projeto dela eu fui inserido nesse projeto. Não cabe a mim, porque eu fui inserido nesse projeto, querer reger tudo que o outro vai fazer. Então, nós precisamos ter essa consciência. Então, hoje, o tema da live de hoje, né, foi por essa e exclusiva causa. Espíritos desestabilizados por conta de uma família terrena. Sem equilíbrios, parado, né, no caminho aí da eternidade, no caminho da evolução, muitos voltando e ficando ainda pior. Alguma dúvida, gente? Alguém quer me perguntar alguma coisa referente a esse nosso tema de agora? Oi, Graça, tá boa, Soraya? Flávia, boa noite para vocês, tudo bem? Alguma dúvida, gente? Aquela moça de semana passada que eu conversei com ela, por acaso ela está por aí? Se ela tiver, para que ela possa me dizer como foi a semana dela, né? Se ela já notou que a melhora ela não é repentina,
mas se ela já notou que muita coisa já se acalmou, tá? E é justamente por aqueles 2 irmãos que estavam lá não estarem lá mais, tá? Silvia Leones, boa noite, tá boa? Silvia, minha mãe vai colocar a sua encomenda amanhã no correio, tá? Deixei lá com ela hoje, porque como tá muito corrido para mim, né? Mas embora esteja corrido para mim, não é porque está corrido que eu não vou deixar de cumprir a minha obrigação de alguma forma, né? O horário que eu trabalho, que eu chego no serviço, o correio tá fechado. Hora que eu chego também sem chances, né? Mas hoje eu deixei lá com a minha mãe, já tudo preenchido, bonitinho, para que chegue até você, tá? Nós não podemos esquecer aí das nossas responsabilidades, né? É importante. A Sandra Rosa Franceschini tá perguntando que tem dias que ficamos desesperados com a partida prematura do meu neto, que como ela pode proceder para ajudar a filha dela. Olha, Sandra, primeiramente a sua filha precisa ter fé e acreditar que a vida continua. Esse é o primeiro passo. Porque se eu não acredito que existe vida após a morte, que tudo termina no túmulo, não vai adiantar a gente inserir nada na mente dessas pessoas. Mas nós que somos sabedores disso, o que é que nós podemos fazer para ajudar quando a outra pessoa não tem essa crença, não é questão de crença, não tem essa convicção, né? O que a gente faz? A gente ora por ela. A gente pede a Deus e a espiritualidade amiga todos os dias, fazendo oração em forma de conversa para Deus e para a espiritualidade, para que ajude essa mãe, para que jogue sobre ela os fluidos necessários que ela está necessitando para poder fechar essa ferida que está aí no coração, que a gente sabe que é muito difícil, né? Uma mãe devolver aí um filho para a espiritualidade, é difícil, né? Mas quando essa mãe tem essa convicção, tem esse entendimento que a vida continua, o que nós precisamos bater na tecla, primeiramente, é o que eu venho dizendo aqui. Se ater que, antes dele vir como filho dela, ele veio com um plano reencarnatório dele. Embora, Ana, mas é tão pequenininho, é 2 aninhos, é 3 aninhos, é 10, é 12, não importa. O espírito não tem essa idade. Hoje eu tenho 39 anos, mas o meu espírito não tem 39 anos, né? Quantas encarnações eu não já vivi? Então, geralmente, quando tem essa volta prematura, é ele vindo para cumprir uma determinada coisa que lhe faltou na outra encarnação, ou então é porque ele veio com uma reencarnação realmente curta, expiando uma determinada coisa que ele precisava expiar na carne. E a sua filha, antes de vir à Terra, ela veio também sabendo que esse filho retornaria à sua origem muito em breve. Hoje ela pode não ter essa consciência, mas essa consciência, ou quando ela retornar, vai vir para ela. Por isso nós precisamos do entendimento e do equilíbrio. O entendimento e o equilíbrio, enquanto as respostas não nos chegam, é o essencial para que nós possamos nos manter de pé, é o essencial para que nós possamos cumprir a nossa missão. Veja bem, o outro já veio, já cumpriu a missão dele. Se eu vim, me foi me dado a chance de uma encarnação longa, né? Ótimo, mérito meu, sua reencarnação é longa, te respeito, né? Mas a minha reencarnação, o que eu preciso para esse momento e o que me foi permitido é uma reencarnação curta para me poder reparar algo. E na hora que chegar determinado momento, eu vou partir. Então, nós temos que nos ater para esses projetos reencarnatórios e termos a convicção de que o nosso projeto reencarnatório, que é a nossa vida terrena, ela vai cessar, mas que ela vai continuar do outro lado.
que nós vamos reencontrar o nosso ente querido, seja ele em qual esfera estiver. E que nós pedimos e rogamos a Deus para que quando nós chegarmos do outro lado, aqueles que amamos não estejam nos umbrais, não estejam na terra, dentro de casa, talvez até por uma ação egoísta que um dia iniciou-se em nós. E aí a gente volta, né, para a espiritualidade e fala assim, cadê fulano? Uai, fulano tá na terra. Você lembra de quando você desesperadamente chamava, desespero, gritava, aquela confusão toda? Ele permanece lá até hoje. E aí, o que você vai fazer? Então nós temos que ter muito cuidado naquilo que a gente começa, né? Porque um ato nosso ecoa longe. E pode ser que ecoa por anos, décadas, séculos. O egoísmo é uma das chagas da humanidade. A vaidade também. Eu querendo ser o centro de tudo. Só eu sofro, ninguém mais sofre. Minha vida é sofrida. Nós estamos num mundo de expiação e prova. E aqui nós vamos encontrar, são provas e expiações. É sentindo de fato na carne aquilo que nós precisamos sentir para dizer assim, olha, nunca mais eu vou ser essa pessoa. Nunca mais eu vou ter determinada atitude. E que se um dia essa atitude aparecer no meu caminho, eu vou saber lidar com ela e eu vou tentar lidar da melhor maneira possível. Tá? Então, nós temos que ter esse entendimento. É muito doído, gente. É muito doído. Eu não estou aqui em momento nenhum dizendo a Ana fala assim porque para ela é fácil, né? Não. Para mim também não é fácil, não. Eu luto todos os dias, né? Contra aquelas coisas que vêm na nossa mente, né? Às vezes a vontade de falar assim, nossa senhora, hoje eu tô tão cansada, não dá vontade de fazer nada, né? Mas eu sei que é necessário fazer. Eu faço a minha prece, eu olho para cima, eu peço, Deus, você sabe até onde eu posso ir. Você sabe até onde eu consigo ir. Permita que a espiritualidade amiga esteja em meu auxílio e derrame sobre mim as bênçãos que eu preciso para poder parar no momento certo, recomeçar no momento certo, agir quando eu precisar de agir e que quando eu precisar de agir, que a minha decisão seja a melhor possível naquele momento que eu vivo. Né? Então são essas coisas que a gente tem que ir trabalhando com a gente. Eu devolvo um filho meu para a espiritualidade, é difícil demais, demais. Eu devolvo um irmão, eu devolvo um pai, uma mãe, principalmente aqueles que a gente tem um vínculo muito forte, né? Mas eu me apego naquela questão. Eu não estou aqui para sempre. Eu estou aqui de passagem. E eu também vou chegar. E é igual lá naquele filme, né? Que eu até comentei com vocês semana passada. Como é que chama, gente? Aquele da mulher que suicida lá, que tem os filhos. Amor além da vida, né? Ele sempre fala, né? O lugar para onde nós todos vamos não pode ser tão ruim. Porque nós todos vamos, né? Todos. Então, o que nós precisamos, né? Fazer é isso, é exercitar essa nossa fé, raciocinando, Senhor, hoje está difícil, Senhor, me leva, Senhor, a luta hoje não está fácil, mas eu estou ainda assim exercitando a minha fé, ainda que eu não tenha a fé de Jó, né, porque Jó tudo suportou, né, Jó depois de tudo perder, de tudo devolver, né, Jó ainda continuou adorando, né,
Porque o Jó falava, né? Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Porque nós não podemos colocar em Deus ou na espiritualidade amiga culpa de nada. Porque são planos reencarnatórios que nós traçamos. São planos reencarnatórios que nós traçamos em cima de nossos erros, dessa e de outras encarnações. Então, Senhor, me dá força. Nenhuma oração, nenhuma prece fica sem resposta. Alguma coisa vai ser feita ou alguma energia vai ser derramada sobre você para que você consiga vencer aquele dia ou aquela situação, né? Para que você se restabeleça, permaneça de pé. Fácil não é. Né? Tem dias que a gente fala, misericórdia, o que eu estou fazendo aqui? Eu já tive dias, né, de dificuldades tão grandes de chegar a ter saudade do mundo espiritual, sem ainda saber para onde vou e o que me espera do outro lado. De sentar e dizer, eu nasci na época errada, eu não devia estar aqui nessa época. Só que ao mesmo tempo eu também sei que é um projeto reencarnatório meu, eu passo por aquilo que eu pedi para poder passar. Eu espio as coisas que eu preciso espiar, porém com convicção, né? Sabendo até onde é o meu limite. Olha, já está chegando no meu limite aqui, ó. Determinadas situações vão acontecendo, mas tem um limite. Às vezes a gente fala assim, nossa, tem paciência demais. Não, eu tô deixando para que chegue lá no limite. Porque a hora que chegar também no limite, né? Eu não tenho problema nenhum em dizer, olha, eu vou seguir só. Nós em relação aos animais, nesse quesito, nós estamos ainda atrás, sabe? Porque a gente sabe que nós estamos na Terra para desenvolvimento moral, né? Nós precisamos passar por determinadas situações que nos elevem moralmente. E os animais estão aqui passando por aprendizado e por evolução material, diferente da nossa, né? Mas percebem-se, animais não são igual a gente que fica ali em cima do outro, querendo sugar o outro o tempo todo, né? Não, você tem que ficar aqui perto. Não, o outro não pode nem respirar, né? Ou então o outro tem que fazer aquilo que é inerente às suas vontades. Os animais não, né? O bichinho pariu ali, cuidou o tempo que teve que cuidar, ó, segue seu caminho, que eu tô sozinho de novo para seguir o meu, né? Nós esquecemos muitas vezes que nós viemos sozinhos, vamos retornar sozinhos ou coletivamente, de acordo com o plano reencarnatório de cada um. E que nós precisamos respeitar o projeto reencarnatório de cada um. Essa é a minha missão, é isso que eu vim fazer e eu preciso fazer. Se quem quer andar comigo achar que isso para ele, né, é demais, é um fardo muito pesado, não é isso que ele quer, é você 100%, então o que você faz? Cada um tem que ir para um lado, uai. Né? Eu te respeito, você me respeita, o respeito vai continuar, isso é muito importante, mas eu preciso seguir meu caminho, você precisa seguir o seu, né? Porque eu não vim aqui, eu não sentei, fiz todo um projeto reencarnatório para viver única e exclusivamente por conta que aquela pessoa quer que eu viva assim, porque aquela família quer que eu seja daquela forma, não. Nós todos nos completamos, mas cada um, né, com sua missão a fazer, cada um com as suas coisas para poder cumprir, porque senão sufoca a gente. E aí ninguém cumpre nada, né? Vira uma brigaiada danada, né? Você não anda, o outro não anda, a família terrena não anda, a espiritual tá parada, vira aquela confusão. Então vamos nos ater a isso, tá bom?
Mais alguma pergunta? Lucilene, estão sofrendo muito os bichinhos, né? Lá na Ucrânia e na Rússia. Na Rússia eu acho que nem tanto quanto na Ucrânia, né? Até o dia que eu tinha visto, eles conseguiram tirar bastantes animais, os animais dos zoológicos, né? Estavam conseguindo, os tutores, eles autorizaram, né, que os tutores levassem seus bichinhos com eles e tal, e até onde eu vi tinha conseguido tirar bastante, mas muitos animais também sofrendo, né, por soberba do ser humano, né, por falta de respeito, por egoísmo, por querer tudo para eles, né? Viu? O que a Rússia está querendo pegar a Ucrânia, gente? Para quê? Um país já tão grande, né? E fica com essas picuinhas, não quero que entre para a OTAN, não vai entrar para a OTAN, não sei o quê. E daí, né? Se eles querem entrar para a OTAN, não querem entrar para a OTAN, né? Se cada um se preocupasse com o que acontece dentro da sua casa primeiro, né? A gente esqueceria um pouco e deixaria de querer saber o que acontece dentro da casa do outro, né? O que eu posso fazer para edificar a minha casa? Né? Se me sobrar um tempinho, o que eu posso fazer para ajudar o outro a edificar a casa dele? Né? Isso mesmo, Cris, é uma ganância, né? E se achar dono de tudo, de todos. Né? Eu vou fazer assim porque o certo para mim é esse e vou fazer dessa forma. Isso, gente, não é só o Putin, não, tá? Existe muitos da humanidade pensando dessa forma. Eu vou fazer assim porque eu quero assim, porque eu conheço assim, mas esquece que o que eu quero assim, o que eu acho correto assim, muitas das vezes envolve a vida do outro, envolve a decisão do outro. Você sabe se o outro quer ser dessa forma? Você sabe que essas circunstâncias que você está colocando será o melhor para o outro também e não só para você? Né? E muitos passam do limite. Então, por isso, né? Às vezes eu ouço muito, nossa, Ana, você tem paciência demais, eu tenho mais, mas eu sei até onde eu posso ir. Eu sei até onde eu posso ir. Que eu não tenho problema nenhum em seguir sozinho, eu não tenho problema nenhum em caminhar sozinho, porque eu sei que eu vim sozinha eu vou voltar, eu sei que no determinado percurso da vida nós vamos perdendo pessoas, é doído, mas é a realidade, eu não posso fazer nada contra isso. O que eu posso fazer mediante o desencarne de alguém? Nada, né? Tem um ditado que diz, né? A única coisa que não tem jeito é para a morte, né? Para o desencarne. Para essa vida tudo tem jeito. Mas depois que desencarnou, o corpo físico morreu, acabou. Nós não podemos fazer mais nada. Né? Nós podemos orar, pedir a Deus, fazer oração em forma de conversa. Ó, meu filho, meu irmão, meu pai, minha mãe, meu esposo, muito obrigada por ter passado pela minha vida, nessa encarnação, o tempo que você passou. Eu estou aqui saudosa, mas pedindo e rogando a Deus para que você esteja aí na luz branca do Espírito Santo de Deus, procurando também entendimento, procurando se equilibrar, assim como eu estou procurando me equilibrar, para que eu possa cumprir minha missão, assim como você cumpriu a sua. E olha, me espere aí, porque breve também eu estou chegando, né? Porque nós temos essa certeza. Ninguém precisa falar assim, eu não tenho certeza que eu vou, não vai. Todo mundo vai, né? Porque senão tava todo mundo aí até hoje, né? Olha o tanto de gente que já foi embora. A Sandra dizendo que ela tá desesperada, né? Que o filho ia fazer 18 anos agora, dia 6, e o bebê vai completar 1 aninho dia 7 de abril. Ele estava de 3 meses quando o Guilherme se foi. Pois é, né, Sandra? Mas olha para você ver, né? Foi um filho, Deus deu outro, né? O que essa mãe tem que fazer? Por mais que essa ferida aberta sangre, ela tem que parar,
fazer a oração em forma de conversa, pensar no filho, falar: olha, Guilherme, esteja bem onde você estiver, procure estudar, procure buscar entendimento, se equilibre, eu vou tentar me equilibrar aqui da melhor forma, esse desespero vai cessar. Obrigada por você ter sido meu filho. Obrigado a Deus por eu ter a oportunidade de te passar algum ensinamento. Olhe por nós quando puder, que eu, no coração de mãe que tenho, você estará sempre vivo aqui dentro de mim, vivo no mundo espiritual. Eu não tenho a visão física de você, mas eu sei que quando eu também partir, eu vou me encontrar com você, nós vamos chegar vitoriosos, sabedores, né? E resignados na questão de a nossa missão foi cumprida. Foi muito dolorosa, mas foi cumprida e valeu a pena ter estado na terra, valeu a pena a oportunidade que um dia nós tivemos. E que Deus me dê muita serenidade e muita sabedoria, muita saúde para que eu possa dispensar a esse pequenininho, né, que vai fazer 1 aninho, que está precisando de mim agora. Senhor, me capacita cada dia. A missão junto ao meu outro filho cessou, mas ela permanecerá, eu permanecerei com as minhas orações em forma de conversa, com a minha saudade saudável, que às vezes vai escorrer lágrimas pela face, mas Senhor, me capacita, né, para poder amparar esse que chegou, porque eu sei, Senhor, que o outro, o Guilherme, já está com o Senhor. Agora eu preciso cuidar do que está comigo, eu preciso dispensar a ele muito amor, eu preciso dar a ele estrutura, eu preciso abrir caminho para que ele possa passar, se edificar e se equilibrar na melhor maneira possível. Tudo que eu puder fazer, Senhor, para poder facilitar para o meu filho, não é questão de passar a mão na cabeça, não, mas é de facilitar em sentido de vida, eu vou fazer, porque eu sei, Senhor, que a vida é muito dura, mas me dê as palavras corretas para poder edificar esse meu filho, que se encontra comigo presencialmente, e que o outro que encontra com o Senhor, toma conta dele para mim, até que eu possa chegar do outro lado, né? Então, são essas reflexões que a gente tem que fazer, embora muito doídas, muito sofridas. Né? Não é fácil para cada um de nós dispensar essas palavras. Essas palavras chegam quando nós temos equilíbrio e entendimento. Né? A gente tem que ir exercitando esse nosso equilíbrio, exercitando esse nosso entendimento, para que nós possamos ter, né, uma vida pelo menos equilibrada, porque senão a gente fica sem paz, né? Como é que a gente vai fazer? A vida já é tão dura, é tanta coisa que a gente aguenta, né? Se a gente tiver de aguentar tudo que viemos passar ainda com desespero, a gente fica sem sabedoria, né? Porque o desespero nos tira o discernimento. E a gente sem discernimento, a gente não consegue saber o que fazer da melhor forma. E aí perde-se sabedoria. E perde-se também na questão daquilo que você veio cumprir. Olha, você poderia ter cumprido isso aqui de uma melhor forma. O sofrimento poderia ter sido menor se você tivesse agido de tal forma e você não agiu, né? Pelo tamanho de desespero que você tinha.